Olá, meus amigos que gostam de caneta tinteiro. Alexandre aqui do canal Literatos Canetas e também da loja Literatos Canetas. Tudo bom aí com vocês? Comigo aqui, tudo bom. No último vídeo eu falei sobre essa tinta aqui, ó, a Noodler's Southwest Sunset. E durante esse vídeo eu comentei sobre essa caneta aqui. Eu acho que eu não lembro, mas eu acho que eu nem falei o nome dela, tá? Mas eu mostrei essa caneta aqui, que é uma caneta da Sailor, tá? Essa caneta chamada, ela tem um nome um pouco grande. Ela se chama Sailor High Ace Neo 1.5 Calligraphy Pen, tá? Então, essa caneta aqui é um pouco diferente das canetas que a gente já conversou aqui nesse canal por causa da pena dela. E o que tem de diferente na pena dela? A pena dela, ela não tem aquela pontinha, aquela bolinha que a gente conhece nas outras canetas, que a gente já viu aqui em vários outros reviews, tá? Que faz um traço, digamos assim, sempre contínuo, independente de como você passe a ponta da caneta no papel. Essa aqui, ela tem uma ponta, que é essa ponta aqui, ó. Ela tem uma ponta chamada de stub, tá? Ou italic, tá? Mas essa ponta que ela não tem aquela bolinha. Ao invés disso, é como se a pena tivesse sido cortada ali na ponta e ela tem uma superfície um pouco maior, né? Ela é como se fosse a ponta da pena é como se fosse quadrado assim, entende? Então, à medida que você escreve dessa forma no papel, você tem um traço grosso, e se você escrever assim, né, que é essa parte fina, você tem um traço fino. E qual a consequência disso na hora de escrever? A consequência é que você tem uma variação de traços na hora que você está escrevendo, dependendo do sentido que você está escrevendo, que dependendo, novamente, de como você está escrevendo, dá uma característica estética de forma, digamos assim, fácil na sua escrita, tá? Você não precisa dominar uma técnica de caligrafia, ter uma pena extremamente flexível ou alguma coisa do tipo. Só de você escrever naquele determinado ângulo, você já tem uma certa variação e isso faz com que dê uma qualidade estética na sua escrita que é bem interessante. Com essa pena dá para você escrever de forma cursiva e você vai ter essa variação, mas dá para você também escrever com letra de forma. E aí você vai ter os traços bem grossos e dependendo de como como que você escreve, se for o risco do T, por exemplo, ele vai ser um traço bem fininho. Dependendo também, claro, do ângulo que você estiver utilizando. Bom, vamos falar um pouco sobre a construção dessa caneta, tá? Já falei bastante sobre a pena dela, tá? Sobre a construção dessa caneta. Deixa eu ligar a minha outra câmera aqui para vocês verem. Bom, esse aqui é o corpo da caneta, tá? É uma caneta um pouco mais fina do que a maioria das canetas de tinteiro, que tendem a ser um pouco mais grossas, tá? O corpo dela é feito em plástico, tá? Transparente, e é interessante porque tanto a seção aqui quanto o feed ali dentro são transparentes, então você vai ver a cor da tinta que você tiver colocado nessa caneta, que no caso, nesse momento, é uma tinta laranjada, tá? Aqui dá para ver que a pena dela tem aquele formato que eu comentei, né? Aquele quadradinho na ponta, né? Como se tivesse sido cortado aqui, né? Em especial, essa caneta tem aqui o buraquinho, né? Que geralmente é uma bolinha, tem formato de coração, uma coisa aí mais fofa nessa caneta, digamos assim. E ela é uma caneta bem básica, bem fininha e ela é boa de segurar, tá? Passando aqui em alguns pontos sobre a caneta. Ela tem uma característica que eu acho interessante. Eu falei que o corpo dela é de plástico, né? Esse plástico aqui transparente. Só que o cap dela é de metal. Eu imagino que seja alumínio. E ele tem um acabamento aqui azul, escuro, fosco, assim, bem bonito, sabe? E eu acho que ele contrasta bastante com o resto da caneta, tá? Porque a caneta em si, o corpo dela, parece um material um pouco mais simples, sei lá, até de baixo custo, talvez. Eu sei que não é, porque é uma caneta da Sailor, mas ele passa essa impressão, tá? E dá um contraste muito grande, pelo menos do meu ponto de vista, com o cap, que tem toda essa construção de metal. O cap tem um clipe bem elegante, tá? Ele é retinho, tá? Bem elegante mesmo. Tem um fênix aqui de metal
e tem escrito aqui Calligraphy, né? E aqui tem escrito 1.5. Nesse caso, as penas geralmente têm a definição de fina, média ou grossa, e isso não é padrão entre as marcas de caneta, e até mesmo dentro de uma própria marca você pode ter duas penas fine, duas penas finas que escrevem ligeiramente diferente, tá? Quando se trata das penas stub, elas geralmente têm a medida em milímetros, tá? Que deixa elas um pouco mais precisas em relação ao seu tamanho. Novamente, uma caneta bem levinha. Você pode postar ela posta de forma segura e nem fica tão grande na mão, tá? Ela fica até agradável de se usar de forma postada. Eita, tá sem foco ali. Dá de usar de forma postada, tá? De forma agradável. E deixa eu ver o que eu posso estar esquecendo. Ela não vem com carregador, tá? Ela usa o carregador padrão da Sailor, tá? Então, assim, esse aqui veio com tinta preta, tá? Esse cartucho eu já tirei ele, né? Acabou a tinta, eu já recoloquei tinta aqui dentro com uma seringa, tá? Mas ela não vem com o conversor, tá? É isso, mas vamos ver um pouco como essa caneta escreve, como que ela se comporta no papel. Para testar ela, hoje eu vou testar com um excelente papel aqui, um Tomoe River. Tomoe Riba. Aqui está, meu Tomoe River. Vou pegar aqui a minha folha com linhas guias para colocar aqui embaixo e escrever de forma minimamente reta. Deixar aqui, ok. E aí, um detalhe que eu acabei esquecendo de comentar sobre essa caneta. Essa pena dela, tá? Ela é um pouco mais exigente em relação a como você escreve. Como assim? Caneta tinteiro normal, você coloca no papel, se você está no ângulo minimamente correto, ela vai escrever, tá? Se você não tiver com ela reta em 90 graus, ela vai escrever, tá? Com essa pena aqui, eu já notei que ela é um pouco mais exigente em relação ao ângulo. Se você não tiver com um ângulo bem preciso, bem ajustado, ela não escreve de forma perfeita. Ela dá umas falhadas, ela pula um pouquinho, tá? Então, não é uma coisa impossível, você acaba pegando o jeito ali de como escrever, mas ela tem essa característica, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou escrever aqui, eu vou escrever com letra cursiva, tá? Eu vou escrever um modelo, simplesmente um modelo dessa caneta. Ok, ficou até um pouquinho fora da tela. Mas ok, ó, com esse texto aqui dá pra ver algumas coisas que eu falei, né? Dá pra ver, por exemplo, aqui no S fica muito claro, ó, como eu escrevo com esse ângulo, essa parte do S aqui ficou super fininha, tá? Mas aí o resto aqui, quando eu escrevo descendo aqui, em outro ângulo já, aí ela já fica com um traço um pouco mais grosso. Só de olhar esse texto já dá uma aparência assim, um pouco mais caligráfica, digamos assim, sabe? Já dá uma aparência um pouco mais estética no que você escreve, tá? Outra coisa que dá para reparar também, e eu não sou profissional com essa pena, tá? É que em alguns momentos eu tive umas falhadas aqui, ó. Falhou um pouquinho aqui quando eu fui fazer o L e falhou um pouquinho aqui quando eu fui fazer o R, tá? Logo depois eu ajustei aqui, porque eu tô na mesa com a câmera aqui, tá um ângulo um pouco desafiador. Mas logo eu ajustei e aí dá pra ver que quando você ajusta ela escreve perfeitamente, tá? Então é uma caneta específica, digamos, específica no sentido de que ela traz um resultado específico. Pode ser que seja o que você busca, pode ser que não seja, tá? Mas ela tem as características dela bem definidas, tá? Deixa eu pegar um outro gabarito de teste aqui. Aliás, pegar uma outra folha para escrever agora com uma letra que não é cursiva, tá? Escrever com a letra um pouco mais de forma. O que eu vou escrever aqui agora é inspirado em uma forma de escrever chamada unseal, tá? Que
tem uma coisa, um tipo de escrita um pouco mais medieval e tudo. Eu falo inspirado porque eu não estudei a fundo, eu só vi algumas coisas, achei super bonito, tá? Mas eu acho que fica bonito com essa caneta, fica bonito com essa tinta, tá? Mas não é... Eu não tenho tanta proficiência nele assim. Mas, vamos lá. E aí, lembra um pouco mais, como eu falei, uma escrita de forma, com letra de forma, ok? Vamos lá. Ok, nada mal. Deixa essa parte aqui de baixo, vou passar o texto. Ok. You shall not pass. eu acho muito bonito esse estilo de letra, eu acho muito bonito o resultado que dá, tá? Novamente eu estou usando essa tinta aqui, o So Fast Sunset, que dá bastante shading. Dá para ver muito claramente aqui na base das letras e no final dos traços que existe uma boa diferença de coloração, de tom, e eu acho isso muito bonito, tá? Pelo menos eu acho. Não sei se todos vão achar, mas eu acho bem bonito, tá? E ela é uma caneta que permite com que você faça esse tipo de caligrafia aqui, esse tipo de escrita, e ela tenha toda essa carga estética, tá? Bom, como eu falei, essa aqui é a Sailor High Ace New Calligraphy, no meu caso aqui é 1.5. Tem essa caneta no site na loja do canal também, tá? Como sempre eu vou deixar os links aqui na descrição. Se tiver interesse, dá uma olhada lá. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, tá? E eu adoraria saber o que você acha desse tipo de pena. Um tipo de pena que você gosta, que você gostaria de ter na sua coleção, ou você gosta mais das canetas um pouco mais clássicas com a pena de bolinha que escreve tudo um pouco com traço um pouco mais consistente. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço, se cuida, até a próxima. Tchau, tchau.